sempre, né? Eu tenho pavor disso. Eu sempre brigo com o algoritmo. Pois é. Isso me lembrou aquela sua pesquisa, Paulo, do mood, né? Do mood da abertura política. Muito Exato. E eu não sei, eu sou muito existencialista nisso. A gente é capaz de negar até o que a gente está sentindo se a gente olhar para aquilo que a gente está sentindo na tela. E falar assim, não é bem isso. Sim. Então, essa Pessoal, autonomia humana é muito vivo. complicada. Vamos lá? Opa. Jogaram a gente aqui, vamos lá. Maria Luísa, você quer ouvir? Bom, boa noite, pessoal. Todo mundo que está presente, que já entrou na live e estava esperando aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência artificial na produção acadêmica. Essa live ela faz parte de uma atividade extensionista da Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, o ESR, em Campos de Goytacazes. E ela foi proposta dentro da disciplina de Oficina de Texto 2, que é ministrada pela professora Jaqueline da Silva Deolindo Covello, que está aqui nos bastidores. E ela vem com o intuito de expandir esse debate acadêmico para a comunidade em geral, e graças a esse caráter assíncrono da live, a gente busca também construir o debate de hoje juntamente com o corpo social aqui presente de forma remota. Para esse debate, então, pessoal, a gente está acompanhado aqui do jornalista Marcos Covello, mestre em Cognição e Linguagem pela UENF, parte do corpo docente da Uniflu, e o ilustríssimo doutor sociólogo Paulo Gagenigo, doutor em Ciências Sociais aqui pela UERJ, faz parte do nosso corpo docente da UF. E se vocês... Marcos, por favor, se apresenta um pouco melhor e fala um pouquinho do porquê que você está aqui. Eu quero começar agradecendo o convite para estar aqui com vocês hoje. Tá? Eu sou jornalista, como você falou, formado pela Uniflu, aqui em Campos, né? Tenho 15 anos de atuação no mercado, passagem por veículos aqui de Campos, impresso, televisão. Assim, voltei, né, ao ramo da pesquisa recentemente, concluí o meu mestrado em Cognição e Linguagem pelo ENF, aqui em Campos, e é uma atividade que, né, na qual quero me manter. Hoje eu sou professor do Uniflu, fui convidado para dar aula no Uniflu, né? E estou aqui pesquisando, dando aula, meu futuro é esse. Sim. Paulo, por favor, dá mais uma palhinha para a gente, um gostinho. Então, boa noite a todos. Enfim, eu sou professor da UF, né? Eu acho que vocês me chamaram porque recentemente eu estou me dedicando mais à discussão de tecnologia, né? Então, a gente criou um laboratório no final de 2021, né? Então, bem recente, que a gente tenta oferecer um espaço, um ambiente interessante para discussão de tecnologia e ciências humanas no geral, ali na UF e na UENF. Mas é isso, agradecer e parabenizar também, porque vocês estão fazendo esse exercício de live e de como incorporar a extensão no currículo. Isso é muito importante, a gente fica muito feliz com esse exercício, porque isso vai ajudar a gente a pensar formas para generalizar em outras disciplinas. Então, a gente tem acompanhado isso aí. Parabéns. Obrigada. Para sustentar a live de hoje, foi feito um trabalho em grupo e toda uma pesquisa, assim, por uma série de pessoas que a gente vai apresentando conforme a gente for passando pelas sessões. E elas foram elaboradas também por alunos que estão na matéria de Oficina 2, com a professora Jaqueline. E aí... E aqui presente, né, mediando, estamos eu, Maria Luísa, eu sou aluna do 6º período da graduação em bacharelado em Ciências Sociais.
Eu sou bolsista FAPESD do grupo de pesquisa do NURS, o Núcleo de Estudos Rurais da Simone Silva, e a Morgana vai falar um pouquinho sobre ela. Gente, eu não tenho muito o que falar, não. Meu nome é Morgana. Eu já estou, assim, desperiodizada na UF, estou para me formar. Mas é isso. Eu também sou artista, né? Fora cientista social. Então, é muito importante, sim, estar trazendo esse debate para o meio acadêmico, porque no nosso meio artístico a gente já teve esse grande impacto aí da IA, né? Então, vai ser muito importante discutir isso aqui no meio acadêmico também. Para começar, a gente separou uma introduçãozinha que a Isabelle Colombini, que é também estudante da UF Campus, de sexto período, ela faz licenciatura, e ela é bolsista do Núcleo de Estudos Rurais. E ela fez uma entrevista para a gente com um tecnólogo em análise de desenvolvimento de sistemas e mestre em inteligência computacional. É o Wesley Foyle, ele é do IFE, se eu não me engano, né? E ele deu umas explanações para a gente, um pouquinho para a gente introduzir vocês também ao debate, né? O Paulo e o Marcos já estão bem situados aí, são especialistas, eles vão trazer a opinião deles, o parecer deles, mas para introduzir um pouquinho o assunto, a gente pensou em trazer um trecho da entrevista logo no início, para a gente poder se situar um pouco em como que vai ser o debate. Bom, de acordo com o Foyle, né, a IA, além da implementação dela, ela também tem impactos diretos como ferramenta, né? Ela gera coisas como competição desleal, como visto no campo da produção artística, né? Ele bota entre aspas, uma IA consegue produzir 1000 imagens em 1 minuto. Então, enquanto o trabalho de manual de um artista, por exemplo, levaria muito mais tempo para produzir 1000 imagens, né? Bom, essa perspectiva, assim, essas expectativas que as ferramentas da IA se tornaram, parte de uma praxis assim, do futuro, sabe? Não tem como não falar sobre esse assunto. Ele é muito novo, tem muita gente aí que nunca experimentou nem a IA e tal, ou que não sabe que experimentou uma IA, seja num corretor de celular, seja um corretor de texto num aplicativo de produção e etc, né? Mas trazer um pouco para as ciências humanas, ele disse que a gente sempre tem um avanço tecnológico significativo, né? E quando acontece esse avanço tecnológico, surge um pouco de um clima de medo, assim, né? Acho que o Paulo gosta bastante desse tema, né? Até hoje eu não esqueço da pesquisa dele sobre o Mood. Então, ele traz esse clima. Tudo com um impacto social, ele traz um clima que geralmente é coletivo, né? Bom, esse clima é um pouco de medo de que as pessoas percam seus empregos, que sejam substituídas pelas máquinas, ou que essas ferramentas venham a substituir outras ferramentas que as pessoas já estão acostumadas a usar e se profissionalizaram nelas, né? Então, isso ocorreu, né? A gente pode trazer um pouquinho aí na história com a Revolução Industrial, né? A gente teve toda essa questão também da introdução das máquinas no ambiente de trabalho. E hoje em dia, algo semelhante está acontecendo, né? Com a disseminação das ferramentas movidas por inteligência artificial. Hoje, a gente entende que a inteligência artificial ela tem um outro viés. Ela tem um viés sempre de open source, de disponibilizar democraticamente, de ser ferramentas geralmente gratuitas. Então, gera um pouco esse clima, né? Hoje, buscamos compreender questões até onde a IA pode se tornar uma ferramenta de produção acadêmica, se ela já está sendo utilizada nos bastidores e não discutida, né? E se ela pode ou não substituir o trabalho humano, como pessoas que trabalham com correção de texto, revisão, e etc, né? Enfim.
E para começar o debate do começo, a gente propôs falar um pouco sobre o que é a tecnologia. E essa sessão, ela foi feita pela Eduardo Almeida, que também é uma aluna de bacharel em Ciências Sociais aqui da UFCampus, e toda a pesquisa por trás que sustenta essas perguntas. Então, antes de começar as perguntas para os convidados, a gente vai dar uma introduçãozinha para estar situando o assunto, também para os ouvintes e as pessoas que vierem depois. A definição de tecnologia, ela permeia um senso comum, né? E a gente tende a pensar a questão do que é a tecnologia, indo muito mais para um caminho dos robôs, das máquinas, uma coisa meio de volta para o futuro, o robô, bem fatalista e... Cyberpunk, né, também. E aí, até a direção autônoma, né, quando a gente fala dos carros se dirigindo sozinhos, que de certa forma já são uma realidade, e a gente acaba esquecendo a etimologia da palavra tecnologia. E não é que esses objetos ultra tecnológicos que vêm na nossa mente assim de primeira não sejam tecnologia, mas elas não são só isso, né? E quando a gente resgata a etimologia da palavra, que é uma palavra de origem grega, a gente vê que ela é formada por técnica, que seria a arte, técnica ou ofício, mais o logos, que é esse conjunto de saberes. Então, ela indica que é a arte de utilizar ferramentas que facilitem e melhorem as dinâmicas e atividades humanas, né? Não é só o Face ID e por aí vai. Então, pensando nisso, a gente queria saber de vocês qual seria a definição mais apropriada para a palavra, abrangendo, né, a tecnologia de um termo geral. Flávio. Para quem vai? Acho que pode ser para você, Paulo. Acho que você trabalha bastante essa questão. Então, aí, deixa eu complementar, então, Marcos. Fica à vontade de me atravessar aqui. Acho que a ideia é um pouco a gente ficar nesse clima bom de bate-papo, né? Excelente, acho que a introdução, concordo bem com a lembrança, né, de que é uma palavra que a gente tem dado de barato, na verdade. O uso que a gente faz é muito de instrumento, né, de ferramenta. E isso pode dar a ideia de que a gente tem o controle dele, né? Então, de que a gente que tem o interesse e a gente usa o instrumento para aquilo que a gente quer, né? Tem essa visão muito direta, o que dá uma ideia de autonomia humana, né? E de potência, né? Isso era a visão mais vigente no começo do século XX e que vai se deteriorando porque a gente, de repente, começa a tomar paulada da própria tecnologia, né? Começa a ter bomba atômica, por exemplo, avião tacando bomba, e a gente vai percebendo que essa tecnologia não está tão na nossa mão, né? Isso fica mais evidente. O Heidegger tem uma provocação que eu gosto de fazer, assim, eu gosto de sempre lembrar dele, né? Que é um filósofo alemão, colaborador do nazismo, é como sempre a gente lembrar. Mas ele abriu uma discussão muito importante sobre tecnologia que eu acho que é bom para a gente dar uma deslocada, que é pensar a tecnologia ou a técnica, né, como uma revelação, um descobrimento, né? Ela não é uma ideia de potência humana sobre o mundo, mas ela é um mundo que vai se revelando com a técnica. Não é que é um novo mundo, porque esse mundo não foi criado pelos seres humanos, mas a técnica ela faz com que o mundo apareça de uma maneira nova para a gente. Né, se revele. Então, qualquer inovação tecnológica, ela reorganiza o mundo que a gente vive, mas não como se fosse um mundo totalmente criado por nós. Então, não é sobre a potência humana de criar o mundo e subjugar o mundo pela nossa capacidade, mas é a ideia de que toda inovação tecnológica revela um mundo que a gente não tinha contato. Né? Então, se você pensar que a invenção da energia elétrica, ela revela um mundo elétrico que a gente não conhecia.
Mas o mundo elétrico estava lá, não é que não estava. Não foi a gente que criou, né? Então, por isso que eu gosto dessa ideia, porque a tecnologia ela é profundamente problematizadora das nossas relações. Ela já é um problema, ela já é uma pergunta para a gente, né? Ela nos gera instabilidade. Eu gosto disso porque o que a gente vive hoje é isso, né? Cada nova invenção nos coloca sempre em novas posições, e eu diria até novos corpos, né? E aí eu gosto muito também da forma como Marx vai estabelecer no Manuscritos Econômicos Filosóficos a ideia de corpo humano. Ele fala que o corpo humano é todo mundo, é o mundo inteiro que a gente tem, porque se a gente pode alterar o mundo, e se o nosso braço ele vira a nossa ferramenta, né? E se a gente pode transformar o mundo todo em ferramenta, o corpo todo nosso é o próprio mundo, é a extensão. Né? Então, a gente altera a própria configuração do que a gente é, do nosso corpo. Então, se existe uma inteligência coletiva pelos sistemas de rede, a gente está pensando onde está nosso cérebro, se a gente está usando formas de organização de pensamento que estão em outros lugares. Ele se estende de alguma forma, né? Então, a tecnologia, para mim, é essa revelação de mundos que a gente não tinha contato, mas que estavam lá e que reconfigura o mundo que a gente vive e, portanto, o nosso corpo. Não sei se deu para... Assim, quando eu falo de uma perspectiva da comunicação, né? Minha área de formação é a comunicação, a minha pesquisa ela ainda reside de determinada forma, ela foi feita de maneira interdisciplinar, mas ela reside de determinada forma principalmente dentro do campo da comunicação. Mas eu gosto dessa fala do Paulo a respeito da questão do corpo, porque isso atravessa de alguma maneira o que eu estava vendo na minha pesquisa, né? Especialmente na ideia de cognição distribuída, que eu trabalhei na dissertação, né, que vai falar justamente sobre vai falar a respeito de uma descarga do seu processo cognitivo para os aparelhos. Né? Essa ideia começa com análise que não tem nada a ver com o que eu estava fazendo, que é uma análise de um cockpit de um avião, e de como que o piloto precisa de colocar no aparelho uma série de decisões que ele tem que tomar a partir do aparelho, a partir dos dados fornecidos pelo aparelho. Ele não é capaz de ver, ele não é capaz de mensurar, mas o aparelho então aquele aparelho se torna, né, vital na tomada de decisão, no processo de tomada de decisão dele, e ele o faz a partir daquilo. Né? E hoje a gente está decidindo através de aparelhos o tempo inteiro, né? A gente está transferindo, a gente está fazendo essa descarga cognitiva para aparelhos o tempo todo. Inclusive quando a gente está assistindo um filme da Netflix, né, que foi o meu objeto de pesquisa. E eu estou começando também a ler, né, a respeito... Aí porque eu estou pensando lá no meu doutorado, né? Mas essa fala do Paulo me lembra também, de certa maneira, o que Donna Haraway vai falar em Antropologia do Ciborgue, né? Da maneira como nós aprimoramos os nossos corpos por meio de tecnologia, e não nesse sentido, né? Nós não estamos falando necessariamente de uma prótese hipermoderna, né? Mas de usos de equipamentos funcionais que nós fazemos que já nos transforma em ciborgues, já nos aprimora as nossas capacidades, já nos transforma em ciborgues. Então, assim, eu acho que a gente vive esse momento de que falar de tecnologia também é falar da gente, da maneira como a gente existe no mundo. Vocês atribuem alguma origem para essa desassociação da tecnologia como essa revelação de mundos, ou como parte também da nossa narrativa, mas sendo visto como esse corpo estranho que nos ameaça? Tipo, seria essa questão cultural dos filmes hollywoodianos que colocam a tecnologia sempre como vilã, uma coisa mais literária, ou uma questão do próprio sistema capitalista em si? Vou eu ou você, Marcos? Pode falar.
Esse é um ponto bem importante, né? Assim, eu tenho uma opinião, né? Um debate muito intenso, eu também tenho me dedicado a esse assunto há pouco tempo, mas e aí vou de novo nos dois autores que eu tinha falado, porque eu acho que ali tem uma discussão que eu gosto, que a tecnologia essa revelação de um mundo, mas o Heidegger vai dizer que a técnica moderna, ela em vez de ser um contato cada vez maior com a nossa esse mundo de alguma forma estranho, mas maravilhoso de você descobrir um novo mundo, né, de ser revelado, ele na técnica moderna ele na verdade a transformação da natureza em recurso, né? E eu acho isso uma definição muito forte e difícil de refutar hoje, né? Então, quando a gente está falando de todas essas tecnologias, tem aqui, né? A gente já está, a nossa discussão vai ser sobre inteligência artificial. Então, toda a discussão hoje sobre inteligência artificial, se a gente não fizer também, junto com a ideia de que isso é uma forma de transformar saberes, informações em recursos a ser explorado, a gente não consegue compreender o sentido que está sendo usado essas tecnologias, né? Quais são esses sentidos. Então, eu acho que dá para pensar, ao meu ver, que aí trazendo Marx, né, na questão do estranhamento, no sentido de que quem decide os usos dessa tecnologia não é algo minimamente discutido coletivamente, né? Esses sentidos eles vêm como se eles fossem a própria tecnologia, eles vêm acoplados na tecnologia. E eles não são, e é fácil a gente ver, não é difícil. Mas para isso a gente precisa ter educação tecnológica, enfim, várias coisas. Mas eles vêm como se eles estivessem acoplados. Então é como se uma nova tecnologia chega já com um sentido e uma forma social específica de ser usada. E aí a gente, sem dúvida, tem a sensação de avassaladora de destruição das relações sociais, das formas, né? Esse clima que você falou, né, Morgana, de apreensão, para mim tem a ver com isso. Como é que uma tecnologia pode ser vista de maneira tão aterradora? Porque ela vem também como uma força social que parece unívoca, né, e que a gente não tem menor controle. Né? Então a gente oscilou, né, entre essa ideia de que a tecnologia é mais poder humano sobre o mundo, de domínio, para agora uma tecnologia que nos escraviza, né? Que é isso que a gente, na experiência média nossa, é o que a gente sente, né? Assim, a gente passou por dois momentos assim com relação à internet, e hoje, quando a gente vai falar dessas tecnologias, a gente está falando, na maior parte do tempo, a respeito de aplicações e a respeito de aparelhos, né, que estão conectados ou dependem inteiramente da internet ou funcionam na internet, né, e a gente passa de um momento em que a internet representava uma promessa de emancipação, né, e aí esse é um momento que, assim, para mim existe o Napster representa muito bem esse momento, né? O Napster ele causa uma ruptura na indústria da música e empodera o usuário, né, a partir do momento que ele fala assim, não, você pode baixar a música que você quiser, de graça, e você vai ouvir conforme você desejar. Né? Você não tem mais que comprar um álbum inteiro que você não gosta por causa de uma música só, você não tem nem mais que comprar o álbum. Né? Então você passa desse momento de uma promessa de emancipação para um momento em que nós somos assim, essa promessa acabou. Eu acho que existe a clareza de que essa promessa acabou, né? A tecnologia ela não é feita, né? Ela não é pensada. Essa tecnologia ela não é pensada para beneficiar o usuário, né? E aí a gente radicaliza essa ideia quando a gente vai, por exemplo, para o Uber, quando a gente vai, por exemplo, né, para as plataformas de entrega de comida, né?
não existe para empoderar e para emancipar ninguém. Não empodera e não emancipa o trabalhador que está lá na ponta, né? Ela existe para criar uma série de facilidades para a sociedade e que vai beneficiar um pequeno grupo de big techs, né? na forma de lucro exorbitante, enquanto descasca direitos trabalhistas um a um, né? E as big techs vendem isso como se fosse uma consequência natural da própria existência da tecnologia, como se não fosse possível algo diferente, né? E aí ela se beneficia muito disso aqui, né? Pasquale vai falar da sociedade da caixa preta. A partir do momento que a gente não conhece o funcionamento dos algoritmos, a gente não sabe sequer que pode ser diferente, né? A gente não conhece as entranhas, as tomadas de decisão dessas empresas, a gente não sabe sequer que pode ser diferente. Então, eu acho que a gente passou de um momento de otimismo muito grande, né, para essa realidade em que a gente vê grande capital destruindo o pequeno capital, em que a gente vê direitos trabalhistas sendo perdidos, em que a gente vê, e aí entrando na seara da inteligência artificial, né, empregos ameaçados, volta aí ao que o Paulo falou, o medo que você citou, né, Morgana? Mas, quer dizer, isso também é uma questão que a gente precisa de pensar mais detidamente, né? O medo da máquina existe desde o século XIX, da Revolução Industrial. A gente teve o ludismo, as pessoas, né, do setor têxtil foram lá destruir as máquinas, né? Como se a máquina não fosse uma expressão também de uma forma, né, de pensar o mundo ali de uma determinada classe social, né? Eu acho que quando a gente pensa em inteligência artificial, quando a gente pensa em tecnologia algorítmica, né, existem pessoas por trás disso, existem ideologias por trás disso, né? Essas coisas não foram reveladas do céu, não abriu um facho de luz do céu e desceu a tecnologia pronta, né? Não é divino, né? Eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa de fazer. Sim. Ainda pegando gancho nessa questão do trabalho, quando a gente estava conversando com o Fori, que é esse profissional de TI, a gente perguntou como que é para o pessoal da área de TI criar essas tecnologias que tendem a aterrorizar, né, todo mundo e ficar nessa tensão de que será do meu trabalho, né, dessa área que eu me especifiquei e que daqui a um tempo pode não existir. E aí ele falou que as tecnologias elas são criadas e aprimoradas não com o intuito de tirar os empregos, mas de tornar esse processo mais produtivo. E aí, partindo disso, a gente queria aprofundar um pouco mais nessa questão das profissões entrelaçadas à tecnologia. Vocês acham que tem sentido em sentir medo de ser substituído pelas tecnologias e essas ferramentas que vêm crescendo e ficando cada vez mais inteligentes e com ramificações mais específicas? Vamos ter então, essa é uma questão clássica também, né? Parece o mundo digital, virtual, parece super, né, o ápice da modernidade tal, mas isso está realmente desde que a modernidade existe. Isso tem a ver com tecnologia numa sociedade capitalista e que a tecnologia ela tem a função de aumento de produtividade, né? Ela nesse papel, e por isso que com o tempo a gente vai vendo que a ciência ela vai ficando subjugada à discussão tecnológica, porque ela tem que cada vez mais prestar serviço a uma invenção tecnológica que almeja a produtividade. Então, esse é a nossa briga dentro da ciência, né? Todo mundo que faz ciência fica brigando o grau de retorno que você tem que dar em relação à produtividade do trabalho, em geral, de várias coisas, ou você vai fazer ciência por outras razões, né? Então, o que te guia? Então, sem dúvida, todas essas tecnologias elas estão voltadas à ideia de aumento da produtividade do trabalho. Isso não é substituição no sentido do humano, né? Esse é o ponto.
Mas é sim, sem dúvida, a diminuição de postos de trabalho para fazer uma certa atividade. Porque se você aumenta a produtividade, você vai ter, por exemplo, em vez de você precisar de 10 designers, você vai ter um designer que vai ficar trabalhando com vários projetos ali, que ele faz só o arremate final, ele manda... Isso já está acontecendo, Paulo. Eu tive uma conversa ontem com um amigo sobre isso, que é da área de design. Você faz logo, faz identidade visual de um negócio com inteligência artificial hoje, tranquilamente. Então, esse designer, ele vai fazer muito mais produtos. Ele ainda vai ser... O trabalho dele, sem dúvida, ainda é importante. A gente vai discutir, talvez, um pouco porque... até porque não dá para falar em inteligência artificial, né? No sentido de uma substituição de uma inteligência humana. Então, você tem a necessidade ainda, sem dúvida, de um trabalho humano ali. Mas, ao aumento da produtividade, sem dúvida, na experiência cotidiana das pessoas, é perda de trabalho, é perda de emprego, né? Melhor colocando. Então, isso vai acontecer. E vai... Agora, o discurso midiático é o seguinte: bom, mas tudo bem, mas isso vai abrir novos postos em outras áreas. Então, de fato, alguma coisa abre em outras áreas, vai precisar de outras necessidades e tudo mais. Mas aí a gente volta no ponto central. O uso dessa tecnologia, ele não é discutido coletivamente. Então, você não pensa e você não tem espaços consolidados para discutir os efeitos sociais do uso dessa tecnologia. E você precisa ter, né? Então, você precisa ter espaços para fazer uma reorganização do mercado de trabalho. E para isso o Estado é fundamental, né, nessa organização. Às vezes não tem nem tempo, né, Paulo? Porque, assim, a tecnologia anda muito mais rápido do que a política, né? Assim, hoje eu acho que o nosso principal desafio em relação à inteligência artificial é regulatório. Exato. Né? É regulatório. Ela vai afetar, né, muitos trabalhos criativos, né, já está afetando muitos trabalhos criativos. A gente tem diversos exemplos aí. Quer dizer, eu estava conversando, né, como eu citei com o Paulo, estava conversando com um amigo, e essa situação que o Paulo descreveu é exatamente a que ele me falou que já estava acontecendo. Você tem uma pessoa responsável por projetos, e as empresas estão, assim, perfeitamente em paz com a ideia de sacrificar qualidade, porque aquilo que sai da máquina nem sempre é tão bom quanto o que é feito por um ser humano, se isso representar aumento do lucro e da produtividade. Está tudo bem, sabe? Se a inteligência artificial vai gerar a imagem de uma pessoa com 10 dedos, que seja, né? É menos um trabalhador para eu pagar para fazer essa ilustração, ou um fotógrafo, né? Eles estão perfeitamente bem com isso. Agora, você tem, né? Eu acho que essa tecnologia tem limitações também, né? Ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, recentemente eu estava vendo um software que faz tradução da fala de uma pessoa a partir de inteligência artificial, utilizando a voz da própria pessoa para uma outra língua, né? Ou seja, é o fim da dublagem. Representaria o fim da dublagem. Tá? Porque é melhor que a dublagem, né? Porque é melhor do que a dublagem, porque é a própria voz da pessoa. Você já não vai ouvir mais alguém dublando o Brad Pitt, você vai ouvir o Brad Pitt falando português, porque uma máquina fez isso, né? Não é perfeito, mas eventualmente vai ser. O crescimento é exponencial, né? Assim, a melhoria é exponencial, eventualmente vai ser, né? Mas, ao mesmo tempo, nesse momento, você tem inteligência artificial confundindo a cabeça do juiz careca com a bola do futebol, né? Então, assim, o elemento humano, eu acho que ele vai continuar ali de alguma maneira, mas eu acho que vai representar uma mudança profunda em uma série de profissões. A gente já tem aí relato de uso de ChatGPT em petição inicial no direito. A gente já tem, de algum tempo, matérias jornalísticas sendo geradas a partir de dados brutos, né? Por exemplo, isso aí foi muito comum na eleição passada, né? Aqueles dados que saíam para governo do estado, por exemplo, né? Você já tem aqui quem foi eleito, as matérias eram geradas automaticamente, porque você não precisava de contexto, você não precisava de nada, era só dizer lá, fulano de tal ganhou, e entrava automaticamente no site, né?
isso tudo vai ser refinado eventualmente. A gente já tem hoje, se você for pensar, por exemplo, a gente está vendo hoje uma greve de roteiristas e agora os atores aderiram à greve em Hollywood, né? Greve por remuneração, né? Mas essa questão da empregabilidade também está presente na discussão ali. A gente já tem hoje aplicações que geram texto, né? A gente já tem hoje aplicação que geram imagens. Se você for ver hoje a série nova da Marvel na Disney Plus, Invasão Secreta, toda a abertura foi gerada por inteligência artificial. Não tem mão humana ali, né? Você já tem hoje, então, texto, você já tem a imagem, você já tem a voz, né? Quer dizer, é possível que daqui a alguns anos você tenha um filme brotando espontaneamente no seu aplicativo, na sua plataforma de streaming favorito. Entendeu? Se ele vai ser bom, se não vai ser, se vai fazer sentido, inclusive, é outra história, mas assim, as ferramentas... Talvez gerado especialmente para você ali no momento, né? E talvez só para você. Talvez só você possa ver esse filme. Sim. Né? Eu então, acho assim, que... Não, desculpa, Marcos, pode falar. Não, é porque você falando isso sobre a greve e filme, etc., me lembrou muito um filme chamado Congresso Futurista. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, mas fala sobre uma coisa que está... O filme é bem antigo, assim, relativamente antigo, mas está falando de uma coisa que está tentando ser passada pelos bastidores agora, que é você escanear o rosto dos atores e atrizes e você, através da IA, você gerar um modelo e gerar por prompts, né, com que esse modelo ele atue no lugar da pessoa, né? Então a gente pode ter filme com Harrison Ford para sempre. Sim. Vamos lá. Eu gosto sempre de trazer... Ou até um ator que não existe ainda, criado. Desculpa, Paulo. Não, tranquilo. O cinema, quando surgiu, ele foi considerado também por alguns críticos, um deles, o Walter Benjamin, como, de certa forma, o fim da atuação. Tá certo? Por quê? Porque você... a gente sabe, né? A Jade Picon fez novela. Então, assim... Você não precisa ter as habilidades que tinha um ator, né, quando fazia ali o teatro e tal. Por quê? Porque você tem uma tecnologia, câmera, edição e tudo mais, que faz com que você picote as expressões, picote demais, mas apresente de uma forma que a gente ache ok, né? E role a empatia, a gente entenda. Então, eu acho que a gente fatalmente vai chegar nesse ponto de você ter... É lógico que uma unidade, e o Benjamin vai falar disso, né? A ideia da celebridade vai substituir ali o talento. A ideia de alguém virtuoso. E a gente provavelmente vai ter isso, né? Esse filme tem esse ator, né? E aí esse ator, na verdade, vende os direitos de imagem dele. Ele não precisa nem atuar, né? Ele pode vender a celebridade, né? A aura dele como uma celebridade. E eu acho que isso é meio inevitável, né? Pensando nas condições que a tecnologia permitirá, que a gente tenha isso. A questão do trabalho humano, eu acho, é que, tal como na questão da tecnologia em relação à máquina, é que a gente vai vendo um realocamento do trabalho humano na cadeia de produção. Então, o que o designer está vivendo hoje... O operário viveu há 200 anos atrás, né? Em que o trabalho dele vai sendo cada vez mais, ele vai virando um gerente de máquina, né? Ele vai virando um controlador de máquinas. Mas o trabalho intelectual, ele não tinha uma tecnologia ainda que pudesse atuar tão fortemente no trabalho dele. Então, esse trabalhador criativo, do designer, o jornalista, a produção de texto, de ideias, ou seja, o trabalho cognitivo, ele, com a inteligência artificial, ele tá acontecendo exatamente isso, né? Nesse modelo. Ele vai virar um gerente de processo, um gerente isso aí não tem muito jeito, é o que vai acontecer. O efeito negativo disso, ao meu ver, ele é menos, eu acho, a ideia de que a gente está perdendo a criatividade, porque eu acho que ainda é possível ser criativo usando as máquinas, né?
mas é com o uso que é feito dessa tecnologia. Ela está sendo feita para barateamento, para aumento de produtividade, que significará, sim, efeitos na questão do desemprego. Mas isso tem a ver com a nossa organização social e a forma como a gente gere, porque isso poderia gerar tempo livre, né? Quer dizer, no nosso uso diário, o que a gente quer realmente é não ter que formatar a BNT. Quem quer? Então, se isso me liberar tempo para ir para a praia, ótimo. Mas isso vai me liberar tempo para ir para a praia ou vai me liberar tempo para eu fazer mais trabalho de difícil processo? Porque é o trabalho de processo difícil que eu não consigo ainda modular na máquina. Então, eu vou ficar cada vez mais um trabalhador que tem que ser sempre criativo, cada vez mais criativo, porque eu estou virando uma bomba de criatividade, gerando um monte de processos automatizados. Então, isso vai gerar uma sobrecarga também mental nossa, de trabalho mental. Né? Seguindo essa linha das questões pouco claro. Que gera ansiedade da gente dentro da universidade do meio acadêmico, eu vou passar agora para a Morgana, falar um pouco sobre essas questões que pairam, né, na nossa cabeça, como se existe a possibilidade de inteligência artificial tomar o espaço humano na produção de conteúdos acadêmicos, né, com a série de ferramentas que tem surgido para facilitar essa questão, por exemplo, da ABNT. Então, vou passar para a Morgana. Então, a gente vai entrar aqui num tópico que foi feito pelo Juan, estudante do 6º período de Ciências Sociais da UF Campus, e o nosso tópico agora vai ser a produção textual com a inteligência artificial. Acho que a gente já deu um bom panorama aí das implicações que essas ferramentas e essas tecnologias dão, né? Multidimensionalidade também delas, muitas aplicações, mas agora a gente vai focar um pouquinho mais na questão da produção textual, né? E o Juan bota assim pra gente que as IAs atuais, que são as mais avançadas, fazem um papel de quase substituição de mão de obra humana. Pelo uso que grandes empresas têm feito, dá-se a entender que o objetivo atual da produção de novas IAs é o de encurtar caminhos, cortar gastos, ter uma rápida produção em massa de produtos criativos, como o Paulo e Marcos já falaram, né? E se em programas mais antigos, como o Microsoft Word e o seu corretor ortográfico, tínhamos ferramentas que auxiliavam o autor a escrever, né? E hoje em dia temos ferramentas como o famoso ChatGPT, que pode dar desde ideias até textos completos, sem uma autoria precisa, né? Então, a primeira pergunta, a gente pode ser o Paulo responder primeiro e posteriormente o Marcos dar o parecer dele também. O que vocês acham que causou essa mudança de direção da produção das IAs? Se houve algum evento-chave na sociedade para, entre essa questão de encurtar caminho e encurtar gastos, isso é uma coisa que a gente sabe que é inerente do nosso modelo industrial, né? Mas na produção das IAs, como que ela vem, por quê? E se ela está sendo substituída por essa ferramenta que auxiliava para agora uma ferramenta que fornece? Tá. No sentido de uma IA generativa, né? Que vai Sim. produzindo... tá. Bom, eu não sei, eu não conheço esse bastidor, assim, no sentido de uma história do uso dessas pesquisas. Eu não sei, assim, te dizer algo sobre isso, assim. Eu vejo com um processo muito mais natural, não, mas assim, óbvio, né, de desenvolvimento dentro da marca de você aumentar a produtividade. Então, assim, para ler as invenções e como elas estão sendo aplicadas, a ideia de que o interesse principal é o aumento de produtividade, para mim, ajuda a explicar a tônica geral de todo o processo. Então, para mim é muito óbvio que a inteligência artificial generativa ela tem esse efeito que a gente já veio falando. Ela tem um efeito de aumento de produtividade e, portanto, corte de custos, né, de capital vivo, né? Então, assim,
esse é o... Não sei se... Eu sei que eu não te respondi, né? Mas, enfim, não sei se... É difícil Eu tenho que traçar, avançar né? num certo ponto, É difícil traçar, né? Porque é uma coisa bem voltada à indústria mesmo, à produção, né? A gente teria que analisar mercado, teria que analisar muita coisa, né? Mas o Juan, na pesquisa dele, ele percebeu que houve um pouco esse direcionamento de, em vez de ferramentas auxiliadoras, um foco maior nessas IAs generativas, né? Enfim, Marcos. Então, eu também não sei se teve um evento que deflagrou essa mudança ou um conjunto de eventos, mas assim, eu tenho algumas impressões, né? E são só isso mesmo, tá? Impressões. A primeira impressão que eu tenho é o seguinte: essa mudança surge num contexto de fim de pandemia, né? Eu acho que a pandemia do Covid-19 permitiu um avanço muito importante assim sobre o nosso tempo, né, pessoal, o tempo que a gente tem para gente, né? Eu acho que as barreiras com a coisa do, né, o uso ostensivo de WhatsApp para poder organizar trabalhos, por exemplo, como eu vi dentro da minha profissão, o home office, a própria ideia de home office, né? As lives, a gente teve gradualmente uma invasão de um espaço da sua vida que era pessoal, né? E ele foi gradativamente sendo cedido para atividades. Eu não sei se isso falou assim, tudo bem, beleza, vamos avançar um pouco mais. Vamos para a casa seguinte, vamos empurrar esse processo, né? De colonização das horas acordado, porque a última barreira que a gente tem é o sono, né? Daqui a pouco eles vão botar a gente para trabalhar dormindo, né? Mas talvez tenha sido um momento oportuno, e eu acho que isso tem um pouco também de oportunismo de marketing muito grande nesse tipo de lançamento, por causa do seguinte: existe a possibilidade de que a inteligência artificial que resulte vitoriosa da batalha de inteligências artificiais generativas que a gente vai ver a partir desse momento se transforme numa espécie de guru da sociedade. As pessoas não vão mais consultar o Google, ele simplesmente vai falar assim: Alexa, me explique isso, me fale sobre aquilo, né? E muito possivelmente a Alexa ou qualquer aparelho que seja vai estar equipada com esse modelo, né? A gente já viu diversas guerras de formato na mídia, né? Guerra de formato de CD, né? Guerra de formato de fita VHS. Talvez a gente esteja vendo uma outra guerra aqui, né? A gente tem diversas IA generativas aí em gestação, né? E essa IA generativa que conseguir dominar o mercado, como o Google, por exemplo, conseguiu dominar o mercado de buscas, vai virar o oráculo da sociedade. Então, eu acho que teve um pouco de oportunismo também. Eu acho que alguém que sai na frente, né? Só que, assim, o tipo de informação que ela está gerando não é confiável também dessa forma. Não é? Existe aquilo que eles chamam de delírio da inteligência artificial, né? Eu acompanho, por exemplo, o Diogo Cortis, que é pesquisador cognitivo futurista, e ele estava falando, ele foi orientando da Lúcia Santaella, né? E ele estava descrevendo uma busca que ele fez, em que ele pediu o ChatGPT para listar os livros da Lúcia Santaella. E aí ele listou, sei lá, 5, 6 livros. A Lúcia Santaella tem 40, né? Livros publicados. E ele foi ver os títulos dos livros. E ele estava falando, olha, a inteligência artificial conseguiu correlacionar termos usados pela Lúcia Santaella, conseguiu correlacionar temas que são importantes para ela. Qualquer um daqueles títulos poderiam ser títulos dos livros dela, só acontece que não são. Então, quer dizer, que informação é essa que ela está te entregando também? Sim. Né? Eu posso dar um pitaco ali a partir da... Fiquei provocado ali. Fica à vontade. Porque eu acho que agora estou entendendo um pouco a questão do Juan, talvez esteja, não sei se eu estou.
Mas o que eu acho interessante na questão, por exemplo, do chat GPT e do Google é que tecnologicamente não há uma inovação. Especificamente não há. É o mesmo, prompt, né? A mesma coisa que você faz. Você põe uma frase e vai te dar resultados, né? Tem a ver com você ter um conjunto de repertórios, né? Então, o ChatGPT tem todos os textos até 2021, papapá, né? Ele tem um repertório e ele vai por aproximação, né? Ele vai por uma probabilidade maior de certas palavras, frases se conectarem com outras, então ele vai sempre pelo discurso mais oficial. Oficial não, mas o mais usado, né? Os de maior ocorrência. Então ele tende a ser pouco rebelde, sem dúvida, né? Ele fica entre esse discurso oficioso e a aleatoriedade, porque ele traz um elemento de aleatoriedade, senão ele não ia parecer humano. O que muda entre o Google como caixa de pergunta, né, de busca, e o chat GPT, é lógico que tem a ver com tecnologia, com mais dados, mais capacidade de processamento e tudo mais, mas é a forma como a gente lida com o sistema de busca. É mais a interface, entende? Então, esse ponto não é menor, mas ele não tem a ver exatamente com a técnica utilizada. Ele tem a ver com o relacionamento que a gente tem com o sistema. E aí, o que nos assusta mais nessa inovação é a humanização que a gente faz do sistema, né? Porque parece que aí ele está respondendo, parece que ele tem aqui pronto, né? Então ele vai e formata algo que pareça um texto, né? Então isso que eu acho que tem mais a ver com o produto que ele está entregando do que a técnica que estava envolvida, né? E eu concordo plenamente que eu acho que a pandemia foi um grande laboratório de digitalização e virtualização do cotidiano, né? Então a gente acelerou muito esse processo que estava meio planejado para acontecer pelas empresas, mas foi um laboratório muito, muito bom para elas, né? Esse ponto é muito importante, a gente vai se aprofundar mais nele nos próximos tópicos, mas a partir dessa perspectiva de vocês sobre produção acadêmica com a IA, qual é o peso de se usar a IA como fonte ou ferramenta para a produção textual? O que isso acarreta? A gente vai usar. Eu já estou na linha, né? Eu sei assim, a gente está lá nos corredores, a gente está começando a falar disso, né? Porque isso também é um detalhe importante. O que aconteceu esse ano tem a ver com uma certa publicização do processo. Não é a invenção, né, desses mecanismos. Os mecanismos já estavam existindo, né? A gente no celular já estava lidando com ele quando ele tenta adivinhar, o Google te faz um e-mail quase pronto ali se você quiser e tudo mais. Mas ele ficou agora como um grande lançamento e, ao mesmo tempo, disponível, né? Essa ferramenta disponível para o grande público. E alguns modelos também estão disponíveis. Então, tem muita gente já no bom lado da internet, né? Naquele lado mais anarquista, um monte de programador tentando trabalhar e tentando fazer várias outras coisas possíveis com essa tecnologia. Mas, enfim. Mas eu acho que, assim, ponto, a gente vai lidar com isso. Ninguém vai mais escrever texto sem passar por uma inteligência artificial de alguma forma. Eu acho praticamente, assim, é uma tendência, né? Tenderá a 99,9%. E isso, obviamente, traz grandes questões, né? De autoria e tudo mais, sem dúvida. Mas acho que um ponto que eu gosto de destacar sobre essa questão de você ter um texto gerado pela inteligência artificial é que esse texto ele tem como base aquilo que eu falei, um repertório já existente, então são coisas já ditas, né? Então, e ele vai por questões de probabilidade, né? Então ele vai sempre buscando caminhos, né, os mais fáceis e curtos. Então os textos gerados, no geral eles são corretos, eles parecem que estão dizendo coisas importantes. Mas eles às vezes são meio protocolares, né? Você sente que não tem nenhuma grande toque, alguma provocação, não tem uma vida naquele texto. E tem a ver com a tecnologia usada, porque é isso, ele vai por maiores caminhos de probabilidade e o repertório daquilo que já foi dito. Então isso, sem dúvida, vai sobrecarregar o nosso elemento criativo. Ou seja,
a gente vai estar cada vez mais tendo que, no nosso trabalho, trazer o elemento criativo ao texto. Sim. E menos trazendo essa artesania da escrita, né? Então, isso aí eu acho que vai ser a tendência. Como vai se dar isso? Como as instituições de ensino vão lidar com isso? Esse é um grande desafio, né? Porque, ao meu ver, né? Aí eu não sei se eu adianto alguma questão, mas principalmente se a gente pensar o processo educativo, ele tem a ver com a construção de sujeitos críticos, né? Ou seja, que tenham consciência e reflexão sobre a realidade em que vivem. Então, eles passa a ser o tempo que a gente libera da ABNT vai ter que ser ocupado, ao meu ver, para a gente entender a tecnologia que a gente usa para formatar a ABNT do texto também. Então, cada vez mais a gente tem que aprender essa caixa preta, abrir a caixa preta que o Marcos falou. Isso passa a ser central na formação dos cientistas sociais e qualquer um, do cidadão lá na escola, no ensino médio, ensino fundamental, porque essas ferramentas elas vão ter que ser problematizadas, elas vão ter que ser pensadas. Mas eu não acredito que a gente vá... É lógico que a gente vai poder criar bolsões presenciais analógicos, são importantes, porque são momentos de aprendizado. Mas sem a ilusão de que a gente... que é só ali que está a forma correta de produzir textos. Assim, eu acho que é isso. A gente vai ter que estimular uma relação que seja mais crítica e menos utilitária, né, com a ferramenta. Porque eu pelo menos, assim, pelo menos, a minha experiência que eu tive nos momentos em que eu desconfiei que eu estava recebendo um texto, né, com elementos de ChatGPT, foi assim, de um texto, porque assim, a gente quando a gente está no jornalismo, a gente às vezes precisa de encher linguiça, tá? Isso acontece, né? Às vezes você tem uma informação e você tem uma página inteira para encher. Então, quando você passa anos editando um jornal, você meio que aprende a entender o que é ali um blá blá blá, um gerador de blá blá blá, entendeu? E eu senti isso. Então, assim, eu também não tenho uma confiança muito grande a respeito do tipo de material que sai dali, justamente por causa disso que o Paulo falou. Todo o caminho que está ali é caminho que já foi percorrido, né? Consulta em material, né, disponível na internet, né, que é usado para treinar os algoritmos da IA generativa em questão. Então, eu acho que o caminho vai ser esse, vai ser tentar encontrar aí... Assim, na verdade, eu por enquanto, tenho evitado, eu tenho construído as minhas atividades de maneira a evitar que me tragam um texto pronto. Né? Mas isso não vai ser possível para sempre. Isso não vai ser possível para sempre. E a gente, em algum momento, vai ter que aprender a lidar com isso. Entendeu? Os textos que eu tenho exigido são textos feitos em sala. Né? Produz aí. É o bolsão analógico que a gente queria. Pega caneta e papel. Guarda celular, pega caneta e papel e escreve. Entendeu? Mas, assim, isso é emergencial e não vai durar. O Juan, a última pergunta dele foi, eu acho que já foi respondida aqui, mas só para deixar no ar, é que se no futuro, com as IAs mais avançadas e cada vez mais inteligentes, né, se a academia e a produção acadêmica e a produção da IA, ou produção acadêmica com a produção da IA, vão ser indissociáveis um dia. Total, para mim, total. A não ser assim, pão artesanal, né? Eu gosto de fazer pão artesanal, fermento e tal, mas isso vira uma exceção da nossa vida diária. Né? Então, é lógico que pode ter, né, um grupinho dos que escrevem a caneta, né, e tal. Mas isso vai virar um elemento pontual, de repertório, né, mas não do exercício profissional. Tudo mais. Eu acho que assim, eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com isso.
Eu não quero apressar vocês, não, mas eu vou passar já para o próximo tópico, porque a gente vai acabar se aprofundando nas coisas que a gente está falando aqui. E, Maria Luísa, por favor, esse tópico é com você. O próximo tópico é de minha autoria e que a gente, de fato, fala sobre a questão da autoria e sua relação com a inteligência artificial. A questão da autoria, né, a gente toma como um tempo dado que a gente, pelo menos, nunca tinha parado para pensar, tipo, o que implica ser um autor, né? E na pesquisa a gente até recuperou o dicionário Michaelis, que define como um substantivo feminino que se refere à faculdade de criar, de conceber algo. E ela chega a dar como exemplo a frase: não existem obras de autoria desse cientista. Então, para começar esse tópico, eu queria saber, para a academia, o que é ser o autor? Essa pergunta eu queria fazer para a Jaqueline. Ó. A Jaqueline está no bastidores, ó. Queria trazer ela aqui. Ser, né, Jaqueline? Assume aí essa pergunta, que difícil. Bom, mas está perguntando para a academia, né? Então pode ser uma resposta quadrada, né? Que a academia vem quadrada. Então, sendo bem franco, acho que um dos problemas da nossa noção de autoria na academia é porque ela é negativa. Ela se dá exatamente pela demonstração de que ninguém escreveu aquilo antes. E esse é o problema. É isso que o ChatGPT, ou a inteligência artificial, ela coloca em xeque. Como a gente não tem uma definição positiva de autoria, a gente tem uma definição negativa, que é o seguinte: como é que eu sei que aquela pessoa escreveu aquilo? Alguém escreveu antes? Alguém publicou antes? Que é o direito de propriedade, por exemplo, né, autoral. Isso está publicado em algum lugar? Eu publiquei primeiro, então eu sou o autor. Né? O resto é idealismo do autor, do criador. O real mesmo das instituições é você não ter nenhuma demonstração de um documento mais antigo. É que nem posse de terreno. Se aparecer alguém com uma posse anterior, né? Aí ela que é o dono do terreno. Então, assim, basicamente, o plágio, e aí isso envolve também a nossa discussão sobre trabalhos de avaliação, né? O plágio não era um problema que colocava a gente num drama que a inteligência artificial coloca, porque a gente ainda tinha a materialidade da prova do crime, né? E lembrando que a avaliação é processo disciplinar, né? É a instituição usando processo disciplinar, punitivo e tudo mais. Então, a gente precisa da prova do crime. O professor precisa avaliar. Está nesse texto aqui, ó, essa frase está nesse texto, acabou. Posso dar a sentença, né? Está reprovado, vai fazer de novo e tal. Esse processo eu acho mais complicado, porque ele desafia, e aí eu já desvirtuei um pouco talvez da tua pergunta, mas ele desafia a nossa noção de autoria, né? Porque ela não é, a gente não tem a prova, né, de que aquela pessoa não é autora daquilo. Então, de certa forma, a gente pode dizer que ela é autora, se a gente for com os termos, né, que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como puni-la, né? E eu acho que nos obriga a pensar que o sistema, por exemplo, avaliativo, talvez seja um grande momento da gente discutir para ele não ser o sistema disciplinar, né? Também. Porque a gente não tem que ficar buscando prova do crime, né? E aí, essa tecnologia, ela nos coloca em xeque em relação a isso. É um bom momento para a gente pensar que a avaliação pode ser um processo mais vinculado ao desempenho, ao desenvolvimento das pessoas durante uma vivência da disciplina, enfim. Nos obriga a olhar de novo para isso, né? De maneira mais forte. Mas, enfim, respondi a autoria, não sei se respondi bem isso. Tá aí. Assim, seria ótimo que um site gerado por inteligência generativa viesse com uma espécie de autenticação, né? Que a gente pudesse passar na máquina depois e falar assim, não, foi feito aqui. Você sabe, Marcos, desculpa, mas você sabe que o ChatGPT está trabalhando nisso, né? Está trabalhando? Perfeito, ótimo. Já é um avanço nesse sentido. Porque, obviamente, que vai cair uma credibilidade, né? Que ele vai precisar responder, né? Exato. Uma marca d'água no texto. Exato. Qualquer coisa que permitisse... Exatamente. Saber... A própria escrita do ChatGPT, às vezes, é a marca d'água. A gente já tem aí sistemas antiplágios que conseguem identificar a forma da escrita do ChatGPT, né?
Olha só. Não é 100%, né? Mas ele tem um padrão de escrita que pode ser identificado por um algoritmo de revisão. Porque ele vai olhar para o texto e ver se esse texto, o sistema que você usa, ele vai ver se esse texto era possível ser gerado por computador, né? Então ele vai dizer, não, foi gerado por máquina. E aí tem um erro pequeno, né? Mas a marca d'água é muito doida, porque basicamente eles estão tentando desenvolver um sistema que, assim, sei lá, eles põem um H aqui, um J aqui, um F aqui no texto todo. E só eles sabem qual é a disposição dessas letras. Não tinha visto isso. Mas assim, quer dizer, eu acho que a gente volta para essa questão que o Paulo falou, entendeu? Eu acho que o rei está nu, né? Assim, em relação ao próprio sistema de avaliação, né? Que já é criticado por muita gente, né? Aplicação de provas, esse tipo de coisa. E a gente está sendo confrontado com uma ferramenta que deixa isso muito evidente. Assim, a gente, quando é professor, especialmente eu que venho de uma área de texto, né? Sou jornalista, fui editor durante muitos anos, eu lido com texto diariamente. Assim, as pessoas acham que não, mas texto tem identidade. Texto tem identidade. Tem cara. As pessoas acham que não, mas tem. A pessoa vai lá, pega um troço no Google, cola no meio do texto dela e acha que a gente não vai saber que aquilo ali veio de outro lugar, que aquilo ali é um elemento. E é um solavanco para a gente, né? A gente toma um solavanco. Né? Pois é. A gente que devora assim, é tão óbvio que é um solavanco. Né? Mas assim, aí quer dizer, você fica com aquela desconfiança, mas. E a prova do CRI, né? Como o Paulo falou. Enquanto não houver um sistema para dizer, né? Mas vamos continuar dessa maneira, vamos continuar aí trabalhando, entendeu? Um determinado tipo de avaliação que pode não ser, de repente, o mais adequado e talvez seja uma ótima oportunidade para reavaliar isso. Da mesma forma que a gente tem filmes aí que a pessoa olha e diz, nossa, esse filme é Wes Anderson, esse filme sim. A gente vê livro, quem devora livro, a gente vê, a gente fala, não, essa escrita aqui é de tal pessoa. É fulano, é Beltrano, Professores, vocês que se deparam com texto, vocês se deparam com produção acadêmica de um aluno, uma produção acadêmica feita em sala, completamente diferente de uma que foi apresentada posteriormente com tempo em casa, é bem notável, né? É muito perceptível. As pessoas acham que não, mas é. As pessoas acham que texto escrito é texto escrito. Mas é interessante essa criação da marca d'água, né? Porque como uma área subjetiva, você falar que esse estilo é de uma máquina é muito complicado, né? E a pessoa alegar que não, esse daí é o meu estilo. Então fica nesse leve trás. E a partir disso... Perdão. Sim, não, só fazer um adendo. Inclusive porque essa máquina está sendo treinada para emular estilos. Sim. Né? Então isso também pode embaralhar a coisa. Uhum. Né? E essa produção, né, da inteligência artificial de textos nos leva a se perguntar se o texto é feito por uma inteligência artificial ou em parceria com essa máquina, né? E com isso em mente, eu queria saber de vocês quem que é o autor de um texto gerado por inteligência artificial. É aquele aplicativo, é o ChatGPT, é a pessoa que escolheu os comandos para gerar aquele texto? Vamos lá. Isso vai depender, né, da questão específica de como as empresas vão querer ou não propriedade, mas pelo que eu estou entendendo, elas não estão querendo disputar isso. Ou seja, até o momento eu não estou vendo as empresas querendo disputar o que é produzido ali como propriedade delas, porque essa discussão ela pode ser filosófica, mas ela também é, acima de tudo, econômica, né? Então, eu acho que isso não vai... A tendência, ao meu ver, é de que isso não seja uma questão econômica, porque ainda é importante afirmar, aqueles textos são textos que precisam de uma provocação, né? Ou seja, precisam de uma questão, e, no geral, as pessoas não usam esse texto simplesmente como uma pergunta, gera o texto e pega esse texto e usa. Ela é moldada. Depois você vai fazendo outras perguntas, você vai pedindo certos melhoramentos,
você vai colocando outros estímulos, e você vai ali, e é inevitável, eu sei que parece profano demais, mas aí você vai numa certa artesania do texto, só que de um outro jeito. Não por dentro, nas linhas, mas modulando essa produção que ele vai te retornando. Isso, para mim, é trabalho humano de produção textual. Totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, um texto que você vai produzir com uma perguntinha, ele vai ter uma qualidade. Um texto que você vai produzir com um conjunto de interações, ele vai ter outra qualidade. Então, você pode ter a propriedade desse texto, só que ele não vai valer muita coisa. Ele tem valor muito baixo, porque ele é produzido por uma pergunta. Porque aí eu sou marxista, né? O valor daquilo está no trabalho humano. Então, se o trabalho humano é uma pergunta, ele é baixíssimo. Mas se ele é um conjunto de conhecimentos que eu ativo para interagir com esse texto e transformar ele num texto muito bom, ele vai ter um valor alto porque eu manipulei. Porque eu me dediquei a construir esse texto. Então, se a gente não pensar que aquilo é um texto e pensar que aquilo lá é uma forma geométrica que a gente vai modificando, isso fica mais claro, porque a gente tem essa ideia do texto, isso está sendo descoberto por essa tecnologia, revelado, né? O texto também pode ser atacado de outra forma, né? Não como um texto que você escreve linha por linha. Assim, eu acho que responder essa pergunta implica saber justamente isso, o bastidor da produção do texto, o passo a passo do texto. Muitas vezes você pode inferir isso a partir da qualidade do texto que te é entregue, né? Assim, mais ou menos, né? Muito, muito mais ou menos. Mas você pode bater o olho no texto e saber se ele é um texto feito a partir de uma única pergunta ou se pelo menos há qualquer tipo de trabalho ali. Mas eu acho que eu concordo com o Paulo, tendo o trabalho humano ali, eu acho que a pessoa pode reivindicar a autoria, porque, inclusive, o que se fala nesse momento, né, o que eu tenho visto, é justamente nesse sentido de que ele é uma ferramenta na qual, né, as IAs generativas são ferramentas nas quais você vai induzir a criatividade. Você não pode esperar que a criatividade brote do texto, né? É a sua abordagem, a maneira como você vai conduzir a confecção daquele texto com suas perguntas, com base nas suas perguntas, com base nos seus insights, nos cruzamentos que você mandar fazer, né? Que vai determinar a riqueza daquele texto que vai sair no final. Perfeito. Né? Não, mas... Com relação a essa questão do trabalho humano, né, empreendido na construção dessas perguntas que vão gerar o texto, já tem até uma inteligência artificial que facilita isso, né, que no meio da pesquisa eu encontrei o Jasper, que você coloca nela um texto que você gostou, e aí a partir desse texto ele vai te ajudando a reescrever de maneira que não seja um plágio. Então, até as perguntas... É a prova do crime, é a prova do crime. Né? É interessante. Agora eu vou passar novamente para a Morgana falar a questão da educação e da inteligência artificial. Então, pegando já esse gancho da sua última fala, Marcos, eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre ChatGPT, né? E a gente sabe que ferramentas que são adaptativas ao usuário, né, como o ChatGPT, elas podem auxiliar em textos acadêmicos dependendo do input, né, do prompt que você informar. A gente teve muito essa discussão a gente, voltando um pouco ao assunto também, quando a gente falou sobre o medo de você perder o emprego e etc., ocorre que a implementação da IA ela acaba gerando novos empregos, né? A comunidade artística, por exemplo, separa o artista manual ou digital, etc., do prompter, né? Então, como o ChatGPT ele depende desse input, desse prompt ou palavras-chave para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, que podem ser utilizadas para essa finalidade, né, de gerar um texto. Por exemplo, vou ilustrar um pouquinho para vocês também que estão aí em casa poderem entender um pouco melhor. Quando a gente coloca no ChatGPT, me dê uma introdução sobre produção de texto, você vai ter um resultado. Agora, se você coloca, me dê uma introdução
sobre produção de texto baseado em Vera Brito, no artigo dela, no texto dela, sobre artigos e ensaios científicos com citações diretas do texto. A gente vai ter outra resposta, não é? Então, tem uma grande diferença na resposta que você vai receber, dependendo do prompt ou palavras-chave que você utilizar, não é? A diferença, talvez, de um texto gerado acadêmico ou um texto, talvez, para um blog, para uma revista, em termos de formatação, em termos de citação, se usou citação direta, se não usou, se vai usar um plágio, se não vai. Então, eu queria me perguntar para vocês se existe um caminho para um uso correto e ético dessas ferramentas baseado no input ou no prompt que o acadêmico pode utilizar. E se sim, como alcançar isso, sabe? Então, eu acho que a gente vai ter que chegar nesse ponto. Assim, né? O uso correto e ético, para mim, ele é uma resposta que só vai ser respondida coletivamente pelas instituições. Assim. Porque tem um elemento de convenção, ao meu ver, aí. A gente definir o que vai ser considerado aceitável, né? Qual porcentagem de uso de máquina vai ser aceitável no texto. Eu acho que vai ser uma questão de porcentagem, eu acho que essa vai ser a solução. Estou pensando, por exemplo, artigos acadêmicos, né? Vamos pensar a máquina aí nossa, né? Então, você vai ter os artigos acadêmicos, tal. Você vai passar por... As revistas vão, com certeza, ter seus... Né, já tem, vão ter cada vez mais instrumentos, ferramentas para verificar, não só plágio, mas o uso de máquinas. Eu acho que não vai ser possível trabalhar com a ideia de zero máquina nesses artigos. Por quê? Não é porque a pessoa fez no computador, fez na máquina, inteligência artificial. É porque a revisão de ABNT, uma frase que ela pediu para o ChatGPT construir melhor, coisas, sendo honestos, que eu acho que vão ser adotadas geral, qualquer professor, doutor, professor, tudo, vão usar isso cada vez mais, tá certo? Eu uso para escrever e-mail, por exemplo, em inglês, tá certo? Eu escrevo meu e-mail e ponho lá, falo assim, cara, tem como escrever um pouquinho mais formal que isso, que eu não consigo acertar o tom? E aí ele me reescreve, tá certo? Então, eu acho que você ter frases, uma reconstrução de uma frase ou outra no texto, isso vai ser inevitável. Então, é que nem pelo de rato no molho de tomate, né? Vai ter. O limite aceitável, né? Pouco. Tem que ter pouco. Então, a gente vai ter que definir. Aí é uma convenção, entendeu? Isso é uma convenção, isso é uma definição da comunidade científica. Mas todos os textos vão, de certa forma, aceitar elementos de máquina. Agora, eu não tenho como dizer que tem que ser 50%, porque para mim isso é uma discussão coletiva para a gente definir qual vai ser a porcentagem. Né? Mas eu imagino que a gente vai caminhar nesse sentido. Envolve muita legitimidade, né, do meio acadêmico, consenso, né? Totalmente. E de certos guias, né? Harvard, Cambridge, como é que eles vão se posicionar, né? Eu queria até, desculpa, antes de começar a fala do Marcos, que eu queria até trago hoje a Lili para falar sobre ela é representante da planície científica, né? E falar como que as revistas hoje em dia, porque cada uma lida de uma forma diferente. A gente que produz textos acadêmicos, a gente sabe que se a gente mandar um artigo para tal revista ou tal publicação, elas vão ter diferentes formatos e até diferentes requisitos, né? Então, é sempre bem essa questão da legitimidade, né? Como que você vai se adequar, qual é a porcentagem que você vai botar no seu texto, né? Enfim. Assim, quer dizer, falar em uso ético, né? Eu acho que isso depende muito também de uma iniciativa do próprio aluno e do que seja essa ética, do estabelecimento que seja essa ética, que é fruto dessa discussão coletiva de que falou Paulo, né? Eu acho que a gente precisa de pensar, enquanto academia, eu acho que a gente precisa de começar a pensar urgentemente nisso, porque é para ontem. Né?
É para ontem. Quer dizer, se a gente não quiser cair nessa coisa do policiamento, né? Se a gente tivesse a ferramenta para poder ficar checando, nossa, mas tem mais, mas tem menos, mas é 51%, mas é 50%, entendeu? Se a gente não quiser cair nessa esparrela, eu acho que a gente precisa de pensar isso, né? E sempre vai ter alguém disposto a burlar o que ficar, né? O que houver de convenção a respeito disso. Será que se a gente colocar no rodapé com o auxílio do chat GPT, será que isso é legitimado? Um agradecimento, pode pôr um agradecimento. Talvez, né? Um agradecimento. Segundo autor. Marcos, eu me sentia muito um detetive em relação à plágio. E às vezes eu até tinha prazer, assim, porque eu tinha uma coisa assim, é isso, às vezes eu sentia um solavanco, eu falei, não é dessa pessoa. É igual passar num buraco com carro, né? Aí eu vou atrás, e eu tinha um prazer da sociedade punitivista mesmo. Então eu falei, eu vou achar esse crime, eu vou achar a prova do crime. Aí eu vou, não, ela deve ter mudado uma palavra ou outra, aí eu vou mudando a pergunta, vou vendo se eu consigo achar. Aí eu bota achava, aspas assim em um lugar diferente da frase, né? Aí, agora, a gente vai virar meio quase como um operador de bolsa de valores, aí a gente vai vendo porcentagem, vai vendo, aí, aqui tem X% de máquina. É melhor a gente não entrar nessa barca, né? É melhor a gente repensar um pouco como é que a gente está fazendo o trabalho de avaliação. Não, inclusive também porque eu acho que qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser um exercício de futurismo, entendeu? Porque a discussão precisa acontecer. Sim. A gente... Vou voltar um pouco também na entrevistas que a gente fez com o Folha, né? Que é o técnico de informação, né? Ele fala que a forma errada de se usar o chat GPT é delegando a responsabilidade da tarefa para a ferramenta, né? Tal como o Gardenigo falou e o Marcos já comentou também, essa questão da criatividade, né? Do toque humano, da alma, se pode ser colocado dessa forma, né? Ele fala que a forma certa, ele sugere que uma forma certa seria usar o aplicativo como o Paulo falou também, né? Como se fosse uma dupla. Um amigo ali que auxilia na construção daquele texto, né? Que vai te ajudar, que vai te auxiliar e podendo ser utilizado para explicar. Ele usou uma referência aí matemática, né? Que é como se ele te explicar o passo a passo da operação matemática que você vai realizar. Por exemplo, inserindo no comando o recorte de idade do aluno, para que a linguagem possa ser adequada à faixa etária, né? Ou seja, quando a gente está falando de prompt, a gente colocar que a gente vai fazer um texto acadêmico, que a gente quer que seja retirado de um texto, de um autor, e etc., e que a gente quer que ele seja citado, né? Que não seja roubada a ideia. E ele fala também que uma solução dada para má utilização é justamente, né, um tópico que a gente está, que é a informação e a educação sobre a IA, né? Tornando as inteligências artificiais até parte do currículo, ele sugere até parte do currículo acadêmico, né? Capacitando até os professores para isso. E a partir dessa fala, a minha pergunta é: se vocês, como professores, como acadêmicos também, e até profissionais da escrita, que nem Marcos, né? Se vocês veem uma tendência dos professores, das revistas, das universidades e instituições mais tradicionais, né? É bom falar um pouco sobre isso, né? Porque nós temos revistas aí que são blogs, enfim, mas as mais tradicionais, né? As mais acadêmicas, ou até talvez o termo aí que talvez muita gente fale, mas não é tão falado assim numa live, mas o academicismo, né? A orientarem sobre o uso da IA, né? De uma forma correta e implementativa. Ou se a tendência é como aconteceu um pouco na comunidade artística, principalmente plataformas como enfim, tem uma plataforma que você bota as imagens e tal, uma comunidade artística, que aconteceu o banimento de imagens com IA, né? Tipo, então, vocês veem que essa tendência é orientar os alunos, é orientar os professores com o uso da IA, sobre o uso da IA, ou se a tendência é esse banimento e abominação do uso da ferramenta para auxiliar a produção acadêmica? Eu acho que a tendência inicial é banimento, e eu acho que vai durar pouco.
Eu sinto isso. A disposição, no geral, é porque é de medo, e esse é o ponto, né? Os professores foram formados em outro momento, com outro repertório. Então, tem o tempo também da gente absorver isso, né? Entender o que isso, em que desafia, né, as nossas concepções, nossas práticas. Então, eu acho que a tendência inicial vai ser o banimento, mas eu acho que, por exemplo, universidades de ponta, né, de ponta não no sentido que, mas porque estão mais envolvidas na discussão tecnológica, né, americanas e tal, elas já vão trazer modelos de incorporação, sem dúvida, né? Então, acho que a tendência é a gente acabar se inspirando e copiando esses modelos que vão vir, principalmente dos Estados Unidos, assim. Mas eu acho que a gente vai incorporar. A questão é em quanto tempo e como, né? Se a gente vai incorporar para tentar correr atrás do próprio rabo e ficar atrás ali procurando a criminalidade, né? Ou se a gente vai incorporar, que eu acho que é o ponto mais central, que é minimizar o elemento tão de alienação, né, que essa tecnologia nos gera, e maximizar a possibilidade de reflexão, pensamento crítico sobre ela, e também de capacitação de um uso que potencialize o trabalho científico, porque no caso da nossa formação, né, que potencialize a produção de conhecimento, porque eu acho que é possível produzir um artigo usando IA, que seja um artigo científico que contribua para a ciência, mas não só com IA, né? É possível produzir com IA, mas não só com IA. Então, para mim, essa é a grande questão. Se a gente pode fazer ciência utilizando, então a gente tem que incorporar e ver como é que é possível fazer ciência incorporando, mas não ficar só na posição de resistência. Agora, último ponto. Teve um debate de TV que eu vi, e um cara, assim, acho que era um matemático e tal, ele falou, isso aí é que nem calculadora. Eu adoro essas definições muito simples, que parece que resolve tudo, né? Mas eu fico olhando para... Eu gosto de ficar olhando para essa afirmação e falar, tem um momento que você tem um aspecto de calculadora? Tem. A gente aprende a fazer conta na mão e depois a gente usa a calculadora. A gente precisou aprender a fazer conta na mão. É muito mais complexo o que a gente está lidando. Mas tem um elemento que eu acho que localiza o que são nossas práticas anteriores. Elas são importantíssimas. Elas vão ser elementos importantíssimos. A gente não pode abandoná-las. E a gente tem que incorporar essa prática também. Então, eu acho que esse vai ser o caminho mais interessante. E, obviamente, só porque eu estou entendendo que a gente está meio aqui, né? Encerrando, então, eu acho que o elemento também central, e o Marcos falou um pouco disso na questão da internet, é que a gente não tem o menor controle sobre como essa tecnologia é usada, né? Então, ela é usada... Por que o ChatGPT quer que a gente use, né? Ele também está pegando, de novo, né? Formando mais dados com as nossas interações, né? E tem, como sempre houve na internet, esses grupos resistentes, né, de tentar socializar mais o conhecimento, de fazer inteligência artificial com outra base, né? Então, seja universidades desenvolvendo elas para um uso não mercadológico, seja iniciativas coletivas de programadores para usar de outras formas. Esse é o debate, para mim, muito importante. Assim, a gente tem que discutir, inclusive, para que todos os alunos não fiquem reféns de instrumentos e ferramentas que são do grande mercado, né? Então, se a gente não discute na sala de aula como utilizar elas, a gente pode nem discutir quais utilizar que são mais interessantes. Sim. É aquela academia que quer receber textos sobre a inteligência artificial, mas nunca feitos ou auxiliados por inteligência artificial, né? E acaba obrigando os alunos a meio que todo mundo ir no mainstream, né? E Sim. Sem pensar, o que tem de interessante fora do mainstream, né? Sim. Assim, proibir é sempre mais fácil, né? E geralmente dá errado. Eu acho que é inevitável. Eu acho que, assim,
A questão é como, não é se. Né? Acho que a gente vai passar por isso. Agora, eu acho importantíssimo que haja um processo de educação a respeito de como essas ferramentas funcionam, a quem elas servem, né? A que elas servem, qual é o objetivo, né? Porque não é fruto, sabe, da bondade humana uma ferramenta dessa, né? Assim, esse livro aqui, eu acho ele importantíssimo porque, assim, ele é uma investigação muito profunda, ele é um livro enorme, um tijolo, né? A respeito da forma como a nossa sociedade digitalizada funciona, né? Porque isso não é dito, tá? Eles não querem que saibam, né? As Big Techs, elas entendem que elas são autossuficientes, basta vir aí a audiência com o Dino, entendeu? Lá com o Twitter. Não, nós temos um termo de uso, isso basta, não precisa de lei, não precisa de Constituição. Para que Constituição se nós temos um termo de uso? Né? E, assim, eles estão ganhando de alguma maneira, e é importante que a gente saiba como, para a gente optar. Quer dizer, eu acho que a gente vai deixar de poder optar, né? A grande questão é essa. Nós não podemos optar mais, né? Isso tudo é feito a nossa revelia, a revelia da nossa escolha, né? Se vamos usar, se vamos empregar, se não vamos, porque, assim, eles afetam de tal maneira a forma como as coisas são pensadas e são feitas, mudam de tal maneira que a gente não tem mais opção a não ser virar um Amish. Você vira um Amish, vai lá para o mato, né? Vai viver como você vivia no século XIX, ou você aceita que a sociedade é assim, né? Mas agora eu acho que é preciso de ter uma consciência, né, a respeito de como isso funciona. Às vezes acabam fazendo essa escolha para a gente, né? Às vezes também o mercado, ou as produções, a indústria acaba fazendo essa escolha para a gente, né? Não, o tempo inteiro. O tempo inteiro, entendeu? A gente foi... nos foi retirado o poder de escolha, né? Na maior parte dos casos. As pessoas estão decidindo, essas empresas estão decidindo pela gente o tempo inteiro. Então, eu acho que é importante isso. Agora, em relação ao texto, me preocupa o que a gente vai receber, né? Por uma questão de falta de julgamento de muitos alunos, né? A gente vê que a gente recebe texto manual pobre, né? Ainda mais um texto que vem aí de uma miscelânea, de um rolê em todo o conhecimento da internet genérico, né? Assim, a possibilidade de erro, porque é bom, mas não é perfeito, né? Eu acho que essas são as preocupações, a gente vai ter que lidar com isso. Eu acho que de tudo que a gente precisa sentar e conversar. Para ontem. Sim. Acho que é mais pessoal, desculpa, Marcos, vamos reiterar aqui que o pessoal que está assistindo a live, para se inscrever no formulário, tá? Valendo hora acadêmica, importante. Vamos botar no Lattes. Vamos botar a hora acadêmica aí nesse currículo, tá? Vamos colocando nome e e-mail. O link vai estar disponível aí no chat, tá? Então, vamos lá, pessoal. Quer acrescentar mais alguma coisa, Marcos? Desculpa que eu te cortei. Não, eu já tinha encerrado. Cortou, não. Então, pessoal, a gente está chegando aqui no final dos nossos blocos de pergunta, do nosso grupo. Eu espero que vocês tenham gostado muito da live, que tenha sido pertinente. E antes da gente fazer o encerramento oficial, né, e se despedir, o chat deixou algumas perguntas para serem respondidas por vocês. Não é o GPT, não, né? Não. O chat deixaram algumas perguntas. Aí vocês deviam ter trazido umas perguntas do chat GPT sobre o chat GPT. Então, vamos abrir rapidinho essas perguntas. A Maria Luísa já separou, né? A Isabela também. Então, já está separadinho. Então, vamos lá para esses blocos de perguntas. Vocês, Marcos, Paulo, se vocês quiserem ser bem objetivos e rápidos, eu sei que vocês estão cansados. Então, se vocês quiserem passar por isso um pouco mais rápido, mais objetivos, fiquem à vontade, tá? Então, a questão é que as perguntas foram feitas ao longo da live em alguns momentos muito anteriores,
E elas foram respondidas já pelos nossos convidados. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, além do que já foi falado, deixem nos comentários. Não esqueçam de deixar o nome de vocês, se vocês querem o certificado de horas complementares. A questão do e-mail, que muita gente está falando e que não está conseguindo mandar pelos comentários, foi deixado já um e-mail para vocês enviarem e-mail de vocês, que é o jaquelinedeolindo@gmail.com. E aí vocês mandam o nome de vocês completo, mais o e-mail para a gente poder estar enviando o certificado por lá, tá bom? Então vamos deixar. Não, vamos deixar uns 5 minutinhos, então. Quem sentiu que a pergunta não foi respondida, quem está querendo mais uma elucidação aí, tem mais uns 5 minutinhos, 2 minutinhos para botar a pergunta. E é isso. Então a gente vai ter que apelar para... Não, se fosse por mim, a gente ficava aqui até de madrugada falando sobre inteligência artificial. Eu tenho um pouquinho de provas de TCCs para ler, então eu vou deixar meu avatar aqui, então. Mas é isso, eu acho que é uma discussão assim, muito recente, muito oportuna para a gente ter agora. A comunidade acadêmica tem que discutir isso. Quem é a comunidade acadêmica, né? É gente. A gente tem que estar realmente discutindo isso, a gente tem que estar trazendo esses questionamentos, porque é muito importante. Assim, agradecer a Jaqueline, né, por ter disponibilizado esse espaço e ter dado a ideia da gente fazer a live na oficina, né, muito importante. Acho que a gente não teria forças para pensar em uma coisa dessa. Assim, eu que participei da semana acadêmica, fiz uma oficina, assim, gente, é loucura. Então, assim, obrigado, Jaque, disponibilizar. Paulo, muito Falar obrigado. em Jaqueline, ela deixou a pergunta aqui no chat. Eu vou entrar nessa briga. Mas, assim, basicamente, eu sou muito pessimista, mas qualquer chama, qualquer brasinha ficou soprando. Então, assim, eu fico focado na brasinha que existe. Então, qualquer brecha, eu acho que a gente tem que assoprar. E uma coisa que eu acho que os alunos têm que ficar atentos com o uso do ChatGPT, porque muito professor vai começar a usar, hein? Toma cuidado com esses comentários meio genéricos de trabalho de vocês, pode ser tudo gerado pela inteligência artificial, hein? Jaqueline vai voltar a corrigir nossos textos com nota do ChatGPT, assim, ó. Você vai ver, eu achei a Jaqueline falou umas coisas meio genéricas. É isso, ela já usou o ChatGPT. E é preciso também ter esse debate dentro da academia, porque, pelo menos na internet, a gente tem visto muita denúncia de alunos, né, que foram lesados porque os professores passaram o texto pelo ChatGPT, perguntando se era uma produção dele, e vários profissionais de TI, né, já falaram que quando você passa o texto por ele, ele entende como um texto dele, então não tem como você perguntar para o ChatGPT se foi ele que fez, mandando o texto para ele, né? Então, é uma questão que também precisa ser abraçada pelo corpo discente. Eu vejo isso também. Eu acho que não dá. Eu não usaria hoje. A gente já está tendo casos assim, lógico, na UF. E eu estou falando para as pessoas que conversam comigo, que eu falo assim, é o princípio da prudência. A gente não domina a tecnologia, a gente não conversa sobre ela ainda, então eu não adotaria, inclusive, softwares como modelos de definição de se a gente vai aceitar ou não o trabalho. Eu acho que enquanto a gente não fizer isso, a gente avalia esse trabalho, ele vai ser, provavelmente vai ter vários problemas ali concretos naquela escrita, e a gente discute em sala o uso, até a gente amadurecer um pouco a forma de lidar com isso. Mas, para mim, princípio da prudência. Eu estou tentando evitar me confrontar com essa situação, por isso que eu estou evitando isso para casa, porque é outra prudência. É a maneira que eu arrumei de lidar com isso, porque eu também não acho adequado a gente, com uma compreensão deficiente da ferramenta, tentar fazer esse uso que pode prejudicar o aluno. Se eu usei ChatGPT em algum trabalho, alguma coisa, eu nunca vou afirmar, vocês nunca vão saber, é uma incógnita. Não, mas brincadeira, gente. Assim, eu usei ChatGPT para testar, né, sobre essa questão dos prompts. E, assim, a palavra-chave faz, assim, total diferença do tipo de texto que você vai ter, né?
Mas é aquela coisa, o que você vai pegar, se você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, se você vai fazer aquela velha colagem de trocar as palavras, todo mundo sabe que todo mundo já fez isso alguma vez na vida, seja na escola, seja no ensino médio. Mas é isso, gente. Era Vamos Barça. lá. No nosso caso era na Barça, né? Que a gente tentava. Exatamente. Eu usei uma vez só. Eu só usei o ChatGPT uma vez só. Eu preciso de voltar lá, até por interesse assim, de pesquisador. Usei como curiosidade, né? Gente, como o pessoal estava falando na comunidade artística, né, do Stable Diffusion, todas essas ferramentas assim que tipo fazem imagens maravilhosas, eu fui tentar fazer alguma coisa, gente, terrível. Tipo, aí eu fui ver vídeo do pessoal fazendo. Cara, não é fácil, tá ligado? É uma nova especialização, uma nova ferramenta assim total. Tipo, Exato. você tem que É botar tudo parâmetro, não adianta só botar o texto ali, você bota parâmetro. precisa de trabalho, Morgana. É. Aí, se não, esse que você fizer aí de qualquer jeito, assim, fazendo uma pergunta, um comando, ele não tem Eu valor. acho que a gente cai muito no marketing, né? Como vocês falaram, né? De ser acessível, de dar a melhor informação para você sempre, não sei o quê. Sendo que isso é só uma jogada de marketing da Big Tech para facilitar e fazer você ser incentivado a usar, né, essa ferramenta. Mas é muito difícil, gente. Não é para qualquer um, não. As pessoas que estão aqui no bastidores já passaram pelos comentários, dando uma olhada. As perguntas que tinham já foram respondidas com essa live que se estendeu bastante. Desculpa, professores. Gostaria de agradecer bastante a paciência e o tempo de vocês de estar aqui com a gente hoje debatendo esse tema que é central, né? E que vai continuar sendo debatido pelos próximos anos. E muito obrigada para todo mundo que esteve presente com a gente durante a live. Obrigada, Morgana, por estar aqui junto comigo. Queria perguntar para os professores se vocês gostariam de divulgar algum curso de pesquisa, alguma forma de estar entrando em contato com vocês, quem teve algum interesse no assunto e gostaria de estar trabalhando mais sobre ou ler mais sobre. Então, eu até vi que colocaram aí, agradeço quem colocou o Instagram, né? Colocou o Instagram do laboratório, a gente tem o e-mail também, que é no.a.laboratório@gmail.com, também pode entrar pelo Instagram, pelo e-mail. E é isso. E parabéns pela live, super produção, com pesquisas, amei. Parabéns mesmo, vocês fizeram uma excelente produção dessa live. A gente só obrigado por compartilhar esse espaço com o Marcos aí, que é a primeira vez que a gente troca ideia, né? Pois é. Não, foi ótimo, gente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada em nome de todo mundo do grupo também, que ajudou a construir esse debate. Ralaram. E a gente fica por aqui hoje. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.